Vamos lá. Vamos conversar. Acho que eu não preciso deixar isso claro no início do vídeo, até porque se tu clicou ele, então tu sabe que ele tem spoilers. Vou deixar claro de novo, ele tem spoiler. Vamos lá. Se caso tu não quer gastar dinheiro indo ver o filme de FNAF 2, mas quer saber a lore dele sem precisar necessariamente assistir ele, se tu não tiver como assistir, não tiver tempo pra assistir, vamos fazer um resuminho bem resumido e citar alguns problemas dele. O filme começa em 1982, como se fosse a primeira Fazbear, e mostra o assassinato da Charlie, ou seja, da Puppet, criança que iria possuir a Puppet. Esse restaurante de 1982, ele seria o mesmo restaurante dos jogos de 1987, ou seja, é o restaurante de FNAF 2, dos Toys. É bom reforçar que isso acontece antes dos eventos do primeiro restaurante, ou melhor, do restaurante do primeiro filme. Ou seja, isso tá alinhado com os jogos. O restaurante do segundo jogo vem antes do restaurante do primeiro jogo. O flashback é cortado e é nos mostrado a casa do Mike Schmidt. Vocês já vão ver porque que eu especifiquei o nome dele. E ele tá falando com a Vanessa no telefone, marcando um encontro e tal. E a Abby demonstra estar interessada ainda nos animatrônicos do primeiro filme. Ela chama eles de amigos e tal, fala que tá com saudade. Aí o Mike fala, eles estão quebrados, eu tenho que consertar eles, um dia eu conserto eles, não sei o que. O que é só um migué pra eles não terem que voltar pra pizzaria. Depois disso, mostra uma cena da Abby na escola, tendo uma aula de robótica, com um professor bem cuzão, diga-se de passagem, e ele tá puto, porque vai ter uma convenção, né, baseada nas pizzarias da Fazbear, por causa do que aconteceu no primeiro filme. É um anime extreme de Five Nights at Freddy's sem existir o jogo, né, sendo no universo em si. Ele fica reclamando desse evento, porque, a gente faz robô de verdade, e os caras estão pagando pau pra animatrônica, não sei o que. Esse mesmo cara desencoraja a Abby a participar da apresentação de robótica, que vai ter no mesmo fim de semana da Fast Fest. Depois a Abby vai pra casa, o Michael sai pra sair com a Vanessa. Ela pergunta de novo dos amigos dela, né, ou seja, dos animatrônicos. Ela fica triste, o Mike sai, e ela tá assistindo um programa de caça-fantasma, aqueles dos anos 2000, sabe, bem trashzeira, bem bosta mesmo, que tentando ser real, falhando miseravelmente. É um Renato Garcia dessa época aí. A Vanessa, ela tá tendo pesadelos com esse dia que a Charlotte foi assassinada dentro da Fazbear. Inclusive a morte dela é bem diferente dos jogos e ela usa uma roupa, assim, parece até que ela tá fazendo cosplay de Puppet do jeito que ela tá vestida, é bem clichêzona mesmo. Ela usa umas mangas com listra branca, sabe, e meia com listra branca e os caralho, pra ficar bem óbvio que ela é a Puppet. Então a Vanessa tá tendo esses pesadelos com esse dia e aí ela chama o Mike pra sair justamente pra conversar sobre isso. Enquanto isso, a Abby foge de casa até a pizzaria do primeiro filme, não encontra nenhum animatrônico lá, o Mike volta pra casa, vê que ela não tá em casa, vai na pizzaria e acha ela lá sozinha, e eles acham lá um treco assim que aparece no trailer até, que é o Fast Talker. Aquilo lá é como se fosse um brinquedo dos anos 80, que ele fala, ele tem fala, é como se fosse fala de IA, só que bem primitivo, e aí esse bagulho aí depois ele vai começar a falar com a Abby, o espírito da Charlotte vai falar com ela através daquilo ali, e é daí que vem, pelo menos no filme, aquelas falas do Help Me, do Ash Me, Find Me, né, o é desse bagulho aí que faz esse barulho. A Abby, então, ela vai ao encontro dessa pizzaria que o Fast Talker diz existir, que é uma outra pizzaria, né? Que seria essa primeira, de 1982. Chegando lá, o lugar tá em menos ruínas do que a pizzaria do primeiro filme, mesmo sendo o lugar mais antigo. E eu esqueci de mencionar que antes dela ir, tem outra cena muito importante com aqueles caça-fantasmas que eu falei antes, que eles vão até o local justamente pra gravar, tentar capturar alguma coisa, né? Ver espírito, capturar espírito, enfim, fazer o Renato Garcia deles e ir embora. E quem recebe eles na pizzaria é um Michael, mas não, eles acham que é o Mike Schmidt, o Michael, né, que a gente conhece, e não outro Michael. Se tu é fã de FNAF, que provavelmente tá assistindo esse vídeo, tu já sabe quem que é esse Michael, né? É o Michael Afton, filho do William Afton. Por que existe um Michael Afton no filme se já existe o Mike Schmidt? Se nos jogos eles são a mesma pessoa? Ou eu perdi alguma coisa e eles sempre foram duas pessoas separadas? Eu fiquei confuso com isso. São duas pessoas diferentes. Existe um Michael Afton e existe um Mike Schmidt. Esse Michael Afton recebe eles, abre a pizzaria pra eles darem uma olhada. E tem uma menina no grupo dos Caça-Fantasmas, que é a líder, eu acho. Ela segue a música da caixa de música da Puppet e ela desliga a caixa, né? Por algum motivo, não sei porquê. Você sabe o que acontece quando acaba a corda da caixa de música da Puppet, né? Só que tem um bagulho muito bizarro nesse filme. Quando a Puppet pega alguém, ela possui essa pessoa, né? Então o animatrônico, o corpo da Puppet, ele desaparece.
e a pessoa fica possuída. Aí, tipo assim, pra cada pessoa que a Puppet possui, o pessoal põe a pessoa fica maquiada, com o olho brilhando e parecendo a Puppet, sabe? Tipo, a pessoa vira a Puppet, é muito nada a ver, é muito estranho. Enfim, a Puppet possui essa mina e os outros caras tudo se fode também, tudo morre. O Michael Afton, a princípio, não dá pra saber se ele é bom, se ele é mau, qual que é a intenção dele, porque ele tem umas reações muito estranhas, muito mistas, assim, né? Quando acontece os acidentes ali dentro. E numa primeira vista, parece que ele tá tentando ajudar o espírito da Charlotte. Enfim, acontece uns bagulho lá, bem foda-se. A Vanessa descobre que a Abby foi, né, na pizzaria, nessa outra pizzaria de noite. O Mike tá tentando afastar a Vanessa deles pra não ter mais problema envolvendo tudo isso. É legal apontar também que tem um sonho da Vanessa, pesadelo, aliás, né? Que ela tá sendo perseguida pelo William. E ela vai como se fosse numa sala secreta dele, a casa dele. Aparece a Circus Baby lá. Tem a Circus Baby lá montada nesse laboratório dele. O que indicaria que a Vanessa seria, tipo assim, a Elizabeth desse universo. Talvez não dá pra saber ainda, né? Bom, a Abby, quando ela volta da pizzaria, ela tá com o protótipo pronto, um projeto inteiro pronto de robótica dela, que é uma Tika, o primeiro modelo da Tika todo assim, transparente, é um robozinho, né, um brinquedo assim da Tika transparente. Ela montou e disse que montou com a ajuda dos animatrônicos da pizzaria do FNAF 2. Aí beleza, vai ter essa feira de ciências, né, pra onde ela tem que levar esse robô. Quando o Mike foi procurar a Abby no restaurante do primeiro filme, tá cheio de cartaz assim na parede dessa tal Fest, e no meio tem um escrito: a Fredes é assassina, e o número de telefone embaixo. A gente não vê essa cena, mas a gente sabe que ele ligou, e esse número é de ninguém mais, ninguém menos do que o Henry, né, o pai da Charlie. O filho é sacanagem, o pai da Charlie, o Henry Emily. O Henry, inclusive, depois dá uma caixa de música, né, que toca o tema da Puppet, o My Old Grandfather's Clock. E aí, na feira de ciências, a Abby leva o projeto dela, só que o professor pau no cu aquele, meio que, tipo assim, não quer que ela participe do negócio e não gosta de nada envolvendo a Fredes, então ele quebra o projeto dela, fingindo que foi sem querer, e aí ela volta, na mesma hora ela volta pro restaurante, ela volta, vai falar com a Toy Tika, falar com os animatrônicos, principalmente com a Toy Tika, e aí a Toy Tika fala: ele quebrou o projeto, mas eu posso ser o teu projeto de ciências. Só que pra isso, a Abby precisa desabilitar um sistema de segurança que mantém eles dentro da pizzaria, né? Só que assim, nenhum dos animatrônicos tem vida própria dessa vez. São todos controlados pela Puppet. Tanto os Toys quanto os Wizards. Eles são controlados por controle remoto, de alguma forma. Então a Abby acha que os animatrônicos Toys, eles são, na verdade, os espíritos que estão dentro deles são os do primeiro filme, né? Só que não são. Só a Charlotte controlando eles. Um pouco antes disso, a Vanessa vai no local. Ela encontra a Charlotte. É importante dizer que na infância ela era a melhor amiga da Charlotte. Então ela sabe que a Charlie tá dentro da Puppet, ela sabe quem que é a Charlie, e a Puppet acaba sequestrando ela, né, vamos dizer assim, enquanto a Abby tá lá. A Abby coloca o código do escritório do FNAF 2, que foi muito legal, inclusive, que eles montaram realmente o escritório, não é um genérico que nem foi do primeiro filme. Coloca o código, sendo a Vanessa digitando o código pra Tika digitar pra ela, digitar, e beleza, eles estão livres. Agora eles podem sair da pizzaria, os animatrônicos Toy. A Toy Tika sai da pizzaria e vai com a Abby até a escola. Lá na escola, ela recebe todo tipo de atenção, todo mundo chegando perto pra ver, né? Nossa, uma Tika gigante, que legal. E o professor fica puto com isso, né? Com inveja e puto, e fala que é só uma pessoa numa roupa, né? Numa fantasia, que isso ia manchar a imagem da escola, não sei o que. E acaba, tipo, dando nota mínima e desqualificando ela. A Tika fica um pouquinho puta com isso, mesmo sendo a Charlotte controlando, ela fica pistola e vai atrás do professor. Vocês já sabem que a Toy Tika mata ele, né? Não seria nenhuma novidade. Enquanto isso, o Mike vai pro restaurante, encontra a Vanessa lá, amarrada. Ela fala pra ele como que funciona os animatrônicos, esses mais antigos, né, que são os Toys. E aí é muito legal porque a Vanessa, ela volta pra cidade, né, porque a pizzaria ela é afastada da cidade, abandonada, né, claro. O Mike fica na pizzaria e ela sai de carro da pizzaria voltando pra cidade. Qual que é o papel do Mike ali? Desativar os animatrônicos, desativar o controle remoto deles. E aí vem provavelmente a melhor cena do filme, a cena mais legal, que é aquilo que a gente queria no primeiro filme que não tinha, que era o jogo, né, a gameplay do jogo. O Mike tem que passar a noite ali no restaurante do FNAF 2, com todos os Wizards ali. Ele usa máscara, aparece o Balloon Boy, aparece o Foxy, aparece todo mundo. Inclusive o Balloon Boy, ele fez o que todo mundo sempre quis fazer com o Balloon Boy. Ele arrancou a cabeça do Balloon Boy. É sério, ele dá porra sabe, do Sub-Zero arrancando a cabeça
do oponente com a espinha junto, ele faz isso. Ele quase morre pro Foxy, porque o Foxy, né, não identifica a máscara, só que ele consegue desativar todo mundo bem na hora. Enquanto isso, a Vanessa tá indo pra cidade, onde todos os toys estão. Os toys já estão todos na cidade, não tem nenhum mais no restaurante. E em cima do carro dela tá a Mangle. É muito legal essa cena também, a Mangle fica tentando pegar ela, né, com aquele corpo todo fudido dela, tentando pegar ela por dentro do carro. Eventualmente a Vanessa consegue se livrar dela, os toys vão pras casas de pais que tinham na época que a Charlotte foi assassinada, porque no início a gente vê ela tentando pedir ajuda pra outros pais e todo mundo, não posso falar agora, sabe, aquilo do Not Now, son. Aí a vingança da Charlotte ela quer matar esses pais que não ajudaram ela no passado. Essa é a vingança dela. Então cada um dos toys vai atrás de um casal de pais pra matar. A Vanessa se livra da Mangle, ela bate no Toy Fred, os dois vão pro saco. O Toy Bonnie tá em outra casa, atacando outra família. Ele é desativado quando o Mike desliga os animatrônicos. Só que a Toy Chica tá colocando a Abby na cama dela. A Toy Chica tá na casa do Mike. Quando ela coloca a Abby na cama, ela começa a ter uma convulsão, um ataque, assim, um curto-circuito, e o peito dela explode. Dentro dela tá a Puppet, como se fosse o Left, sabe? Como se fosse a Puppet dentro do Left, só que é a Toy Chica. Aí a Puppet possui a Abby. Eles chegam em casa, a Vanessa e o Mike chegam na casa do Mike, o Mike toca a caixa de música que o Henry deu pra ele, e a Puppet volta a ser o animatrônico. Sai do corpo da Abby, volta pro animatrônico e fica lá no canto dela. Os toys que até então estavam desativados começam a fechar a casa, começam a cercar a casa. E nisso aparece o Michael Afton, de novo. E afinal, aparentemente, ele é o maior vilão do filme e não a Puppet. Inclusive, eu achei muito sacanagem que a Puppet é o espírito vingativo e não o Golden Fred, que seria o correto. Ele faz um monólogozinho lá de a Vanessa nunca te contou sobre mim, não sei o que, volta pra casa, Vanessa, tu tem que seguir o legado do nosso pai. Ou seja, o Michael Afton aqui é do mal, por algum motivo. Acho que é porque já tem o Mike Schmidt, que seria a versão boa dele, então eles têm que fazer um Michael Afton do mal, por algum motivo. Isso aí é uma das maiores sacanagens que eu achei no filme inteiro. Antes do Mike ir pra casa, tava só a Vanessa. O Mike tava no primeiro restaurante, do primeiro filme, aliás, pedindo ajuda pros outros animatrônicos. Ele não fala diretamente, mas ele grita no meio do restaurante, sabe? Me ajuda, não sei o que, a Abby tá precisando de ajuda e tudo mais. E a gente não vê nada, ele só volta pra casa. Nisso que os Toy estão cercando a casa, fechando a casa assim, e indo pra atacar todo mundo, aparece os animatrônicos do primeiro filme. E aí é porrada solta, os animatrônicos do FNAF 1 destrói os animatrônicos do FNAF 2, é uma loucura aquela porra. O Michael Afton foge, acaba levando um soco na cara de um amigo do Mike, aquele negão do primeiro filme, sabe? Todo mundo tá feliz, tá tudo de boa, as almas das crianças finalmente vão pro céu, saem dos animatrônicos, legal, acabou os problemas, tudo mais, e no que a Vanessa tá saindo da casa do Mike, a Puppet, que ainda tava lá dentro, possui ela. E acaba. A Puppet possui a Vanessa e o filme simplesmente acaba. Corta pros créditos. E o pós-crédito não é novidade pra ninguém, mas é o Springtrap sendo encontrado pelo pessoal que vai montar a Fazbear Fright. Vamos lá, como eu falei antes, algumas coisas que eu não consegui gostar de jeito nenhum. Primeiro, o primeiro filme, assim, ele me divertiu mais. Mas eu acho que é mais por ser o primeiro filme. Tipo, nossa, eu tô vendo um filme de Five Nights at Freddy's, sabe? Tinha referência pra todo canto e tudo mais. O segundo também tem muita referência, é bem legal, mas já não tem mais aquela coisa de, nossa, eu estou vendo FNAF no cinema. Isso já aconteceu outra vez, não é mais tão impressionante. Segundo, quando o Michael Afton apareceu, eu fiquei feliz, porque eu gosto do personagem do Michael Afton e é ele o protagonista dos jogos originais. Então eu pensei, porra, agora sim, ele vai se juntar com o Mike Schmidt e com a Vanessa pra pôr um fim no William, né, e tudo mais e tal. Quem sabe de novo no final do filme ele apareça pra se juntar com eles, né, dizer, nosso pai tá, né, eu sei onde ele tá, só que não foi o que aconteceu, né. Michael Afton se mostrou o vilão, e um vilão bem fraco, bem ruim. Ele não demonstra motivação nenhuma, além de falar, a gente é filho do William e a gente tem que fazer o que ele quer. É só isso. Essa é a motivação dele, ou seja, o total oposto do Michael dos jogos. E a Vanessa é do bem. A Vanessa, a Vanessa é do bem e o Michael Afton do mal. É a mesma coisa com a Puppet e o Golden Freddy. O Golden Freddy devia ser o espírito vingativo, né? A criança brava, mais irada, não consegue superar, não consegue deixar ir. E a Puppet, criança da paz, né? Que diz o que é melhor para os animatrônicos ali, para as outras crianças. Eles inverteram completamente esse papel. A Charlotte, ela é super vingativa, super do mal, assim, é uma vilã mesmo, enquanto o Golden Freddy parece, ele tem mais papel de puppet
do que a Puppet. É ele que fala, agora nossas almas estão em paz, a gente precisa passar pra frente, né, chega disso, já tá tudo resolvido, a gente pode ir pro céu e tudo mais, enquanto a Puppet não desgruda do pessoal. Então assim, é uma inversão muito desnecessária, muito... não é forçada, porque não tem o que forçar, não tem porquê. Eu não entendo porquê fazer isso, né? Trocar os papéis, inverter os papéis, não tem pra que fazer isso. Então isso aí me incomodou bastante. Outra coisa, eu não sei explicar por que eu tenho essa sensação, mas parece que assim, parece que ele tá mais trash, o filme, não sei se eu posso dizer. Ele tá menos... não sei, ele tá mais terror, só que ele tá mais trash. Ele tá mais... parece que a qualidade diminuiu. Ele tá mais forçado nessa questão. Na questão de, né, de ser trash, ser, sabe, filme de terror antigo, comum, assim, padrão, sem muito esforço, parece. Assistindo o filme vocês entendem o que eu quero dizer. Como o filme em si, ele não é bom, assim como o primeiro Five Nights at Freddy's, mas... como é um filme pra fãs de FNAF, diferente do primeiro jogo, que era, assim, tiro e queda, que se tu é fã de FNAF, tu assistiu o filme, mesmo que eles tenham mudado a história, tu vai gostar, tu vai se divertir assistindo. O 2, ele tem alguns problemas que tiram o teu foco do filme, porque tu fica pensando, por que fizeram isso? Por que o Michael é ruim? Por que Puppet é ruim? Por que ela possui os outros? Por que eu não tô entendendo? E tu fica naquela, sabe? Tu não consegue prestar atenção no filme e gostar, tipo, se divertir com o que tá acontecendo, porque tu fica pensando, por que fizeram isso? Assim, valeu o meu dinheiro assistir esse filme? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer se valeu a pena. Diferente do primeiro, que valeu muito a pena, o segundo, não sei se valeu ou não. Eu acho que pro segundo filme, vale mais a pena esperar ele sair em algum streaming, esperar ele sair em Blu-ray, não sei. Assiste de alguma outra forma. Eu não acho que vale a pena pagar o absurdo que é um cinema no Brasil hoje pra assistir o filme. Principalmente depois do hype, né? Eu assisti ele meio tarde, já faz uma semana que lançou o filme e tô assistindo agora só. Não, faz mais de uma semana que lançou o filme e eu assisti ele hoje só. Então, não gaste dinheiro com esse filme. Espera. Ó, agora tu já sabe a história toda do filme, porque eu falei durante o vídeo todo e não adianta ouvir o meu conselho agora. Mas se mesmo assim tu quiser assistir o filme, não gasta com cinema. Assiste em casa. Não vale a pena. Não é nenhuma decepção o filme, mas também não superou as expectativas, né? Diferente do primeiro filme que, pra mim, pelo menos, superou as expectativas. Então é isso. Não gasta com esse filme. Se for gastar, eu avisei. Se for gastar, eu já falei todo o filme aqui. Se eu falei alguma besteira, desculpa, porque eu acabei de voltar do cinema. Tem gente que volta com a memória muito fresca e tem gente que demora pra processar o filme. Eu sou a pessoa que demora pra processar o filme, então ele ainda não entrou 100% na minha cabeça. Posso ter deixado algumas coisas pra trás e nem percebi. Mas um geralzão assim, é isso. Tu não perdeu nada de importante, é isso. Tem várias referências ao filme, várias coisas assim, mais boba. Tirando isso, não perdeu nada. Então, de nada por contar todo o filme pra vocês. Beijo do cabeludo.